O pânico tomou conta de Caracas ao amanhecer numa capital tomada pelo silêncio. Começaram a surgir relatos de que Nicolás Maduro, o homem que governou a Venezuela com mão de ferro por mais de uma década, havia desaparecido, sem deixar vestígios, sem transmissões, sem declarações oficiais, sem aparições públicas. Apenas um palácio vazio e uma nação paralisada pela incerteza. Seria um golpe, uma emergência médica ou algo muito mais sinistro. De acordo com fontes citadas pela Reuters e pela mídia regional, na manhã de quarta-feira, a última aparição confirmada de Maduro ocorreu 4 dias antes dentro do Palácio Presidencial de Miraflores. Lá, cercado por seus principais generais, ele teria realizado uma tensa reunião de emergência para discutir a crescente ameaça de um possível bloqueio militar dos EUAR, perto das águas venezuelanas. Testemunhas descreveram-no como visivelmente abalado e irritável, andando de um lado para o outro pela sala e discutindo verbalmente com o seu ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes. A reunião terminou abruptamente naquela noite. Maduro teria ordenado que todos saíssem, alegando que precisava avaliar a situação pessoalmente. Ele desceu para o bunker subterrâneo, fortemente fortificado, sob o palácio, acompanhado apenas por 2 guarda-costas cubanos. Essa foi a última vez que alguém o viu. Desde então, as linhas de comunicação presidenciais ficaram em silêncio. Até mesmo a primeira-dama Cília Flores admitiu a assessores próximos que não tinha notícias do marido. Várias fontes de inteligência disseram à BBC Mundo que nenhuma transmissão foi detectada na rede segura do bunker por mais de 24 horas. Os satélites de reconhecimento dos EUAR, frequentemente usados para monitorar pontos críticos militares, não detectaram sinais de calor ou sinais de vida nos níveis inferiores do complexo. De acordo com esses relatórios, os sistemas vitais pareciam estar desligados e as instalações abandonadas. Essa descoberta desencadeou uma onda de especulações nas redações de todo o mundo. Maduro teria fugido do país ou teria sido removido à força. 3 teorias concorrentes surgiram entre os analistas de inteligência. A primeira sugeria que Maduro tinha usado um túnel secreto de fuga, desconhecido pelos observadores do EUAR, chegando a uma pista de aterragem clandestina, onde um jato particular poderia tê-lo levado para um aliado simpático, possivelmente Cuba ou Rússia. A segunda e mais explosiva apontava para um golpe interno. Oficiais de alto escalão, há muito sob sanções do EUAR, por corrupção e tráfico de drogas, poderiam ter traído o presidente em troca de garantias de anistia. A terceira teoria propunha um colapso médico ou psicológico. Fontes dentro de Miraflores alegaram que a saúde de Maduro havia piorado após semanas de pressão, levando o seu círculo íntimo a escondê-lo, enquanto decidiam como manter o controle. À medida que a incerteza crescia, começaram a circular relatos de movimento no aeroporto militar de Caracas. Dados de rastreamento de voos confirmaram que um Dassault Falcon 900, frequentemente usado por altos funcionários chavistas, partiu da base aérea cerca de 4 horas após a última aparição do presidente. O seu transponder ficou apagado logo após entrar no espaço aéreo cubano. Nem Havana, nem Caracas divulgaram a lista de passageiros. O governo cubano negou ter recebido qualquer aeronave venezuelana transportando Maduro, mas autoridades de Washington expressaram séria preocupação de que o líder fugitivo pudesse estar a procurar refúgio lá. A tensão diplomática aumentou instantaneamente. O Departamento de Estado do EUAR advertiu Cuba que abrigar um homem indiciado por tráfico de drogas e sujeito a uma recompensa de 15 milhões de dólares provocaria severas retaliações econômicas. Enquanto isso, o governo venezuelano permaneceu em silêncio. Nenhuma transmissão de emergência, nenhuma reunião do gabinete, nenhum sinal de governança. Para uma nação já devastada pela hiperinflação, sanções e colapso humanitário, o desaparecimento de seu governante parecia o golpe final. Na quinta-feira,
A DW informou que os militares venezuelanos estavam a bloquear o centro de Caracas, impedindo o acesso a prédios governamentais importantes. No entanto, ninguém assumiu a autoridade. Os ministros se recusaram a aparecer em público. O vice-presidente estava inacessível. Até mesmo oficiais superiores não sabiam a quem obedecer. Era como se todo o Estado tivesse perdido sua cabeça da noite para o dia, um vácuo de poder que se aprofundava a cada hora. E quando a escuridão caiu novamente sobre a capital, os venezuelanos comuns inundaram as ruas em confusão e medo. Os supermercados começaram a fechar mais cedo. Os postos de combustível ficaram sem estoque. Os rumores se espalharam descontroladamente. Alguns sussurravam que comandos do Ziquaiwa haviam resgatado Maduro em uma operação secreta, outros que ele havia fugido pelos Andes em direção à Colômbia. Ninguém sabia a verdade, apenas que a Venezuela agora estava à beira do caos. Seria este o fim da era Maduro ou o início de algo ainda mais perigoso? As 48 horas seguintes determinariam se a Venezuela poderia sobreviver sem o seu líder ou se entraria em colapso num abismo político. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Maduro, Caracas acordou em desordem. Os prédios do governo estavam estranhamente silenciosos, com corredores vazios e telefones sem atendimento. A outrora feroz máquina do Estado venezuelano parecia ter parado da noite para o dia. Ministros, deputados e comandantes militares hesitavam em agir. Ninguém sabia quem se é que alguém continuava no comando. Era como se a estrutura de poder do país tivesse sido desligada, deixando 28 milhões de cidadãos à deriva na incerteza. De acordo com a Al Jazeera e a Reuters, o gabinete presidencial não se reuniu desde a noite do desaparecimento de Maduro. Até mesmo Delcy Rodrigues, a vice-presidente, teria desaparecido da cena pública, gerando rumores de que ela também poderia ter fugido. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, barricou-se dentro do quartel-general militar em Fuerte Tiuna, cercado por tropas leais, recusando-se a fazer qualquer declaração. Fontes anônimas descrevem um general consumido pela paranoia, temeroso tanto da intervenção do ZEU quanto da traição dentro de suas próprias fileiras. Enquanto isso, a comunidade de inteligência dividida entre facções leais ao regime chavista e aquelas discretamente alinhadas com a oposição, se esforçou para localizar o chefe de Estado desaparecido. Patrulhas da polícia secreta invadiram propriedades em Caracas, enquanto unidades das forças especiais vasculhavam propriedades rurais há muito tempo, consideradas refúgios seguros para a elite do regime. No entanto, após quase 4 dias inteiros de buscas, não havia nenhuma pista concreta. À medida que as horas passavam, o caos começou a se espalhar pelas ruas. Os bancos fecharam as portas para evitar saques em massa. Os postos de combustível ficaram lotados, provocando violentas brigas entre motoristas desesperados. Ao meio-dia, os supermercados foram esvaziados por multidões em pânico. Com a polícia praticamente ausente e a Guarda Nacional fragmentada, Caracas mergulhou no que a BBC News descreveu como uma cidade à beira da anarquia. As consequências humanitárias foram imediatas. Longas filas se formaram do lado de fora das embaixadas, com cidadãos aterrorizados, buscando asilo ou evacuação. Os hospitais relataram escassez de medicamentos básicos e as redes de distribuição de alimentos entraram em colapso quase instantaneamente. Para muitos venezuelanos, isso parecia o estágio final de uma crise que vinha se formando há anos, uma implosão em câmera lenta da governança, agora chegando ao seu ponto de ruptura. Dentro das Forças Armadas, a situação ficou ainda mais perigosa. Sem ordens da alta cúpula, os comandantes regionais começaram a agir de forma independente. Alguns declararam lealdade ao presidente ausente, jurando defender o seu nome até o seu retorno. Outros abriram canais de comunicação secretos, com a oposição explorando a possibilidade de um acordo de transição que pudesse evitar um conflito civil. Uma facção pequena, mas em crescimento,
teria contactado o Comando Sul do Zewabia por meio de intermediários propondo cooperação em troca de proteção e possível anistia. Para Washington, os acontecimentos representavam tanto uma oportunidade quanto um risco. De acordo com analistas citados pelo Defense News, o governo do Zikawatewa tem acompanhado de perto o colapso interno da Venezuela. Embora a administração do presidente Donald Trump não tenha confirmado nenhuma operação secreta, autoridades reconhecem, em particular, que a janela para uma mudança de regime nunca esteve tão aberta. No entanto, qualquer envolvimento militar aberto poderia desencadear uma crise regional envolvendo Cuba, Colômbia e Rússia, todos com interesses concorrentes na nação rica em petróleo. Dentro da oposição venezuelana, o impulso crescia rapidamente. Maria Corina Machado, crítica de longa data do regime, realizou uma conferência de imprensa apelando a uma transição imediata do poder ao abrigo da sucessão constitucional. O desaparecimento de Nicolás Maduro, afirmou, significa que a presidência está vaga e a Venezuela não deve passar mais uma hora sem líder. A sua declaração foi recebida com aplausos nas capitais estrangeiras, mas com cepticismo no país onde a oposição carece do poder militar para fazer valer tal reivindicação. Conforme relatado pela Deutsche Welle, a Assembleia Nacional controlada pela oposição agiu rapidamente para formalizar uma votação declarando a presidência vaga. No entanto, sem o apoio das Forças Armadas, isso permaneceu um gesto simbólico. A Constituição da Venezuela oferece uma estrutura legal para a sucessão, mas na prática a autoridade pertence a quem comanda as armas. E no momento, as armas estavam espalhadas entre lealdades divididas. Fora do Palácio de Miraflores, pequenas multidões reuniram-se sob o sol tropical, agitando bandeiras e entoando slogans contraditórios. Alguns exigiam o regresso de Maduro, outros pediam a sua renúncia, ou mesmo a intervenção estrangeira. A tensão era palpável, uma mistura de medo, raiva e confusão que se espalhava como fogo pela capital. A cada hora surgiam novos rumores que um jato havia sido avistado sobre o Caribe, que Maduro havia sido capturado, que ele estava morto. Nada disso foi confirmado, mas tudo era crível para uma população sedenta por respostas. À noite, surgiram notícias de um voo Falcon 900 rastreado em direção a Cuba, novamente sem lista de passageiros e com o transponder desligado durante metade da viagem. Embora não confirmado, o simbolismo era poderoso. A imagem do presidente a fugir para a nação que outrora moldou a Revolução Venezuelana foi suficiente para despertar a fúria entre os seus apoiantes e o júbilo entre os seus opositores. Ao cair da noite, os ecrãs de televisão de Caracas alternavam entre canais de notícias estrangeiros e estática. Não havia nenhuma declaração oficial, nenhuma transmissão de emergência, nenhuma liderança para guiar um país em espiral de incerteza. A questão pairava maior do que nunca. Quem se é que alguém controlava agora a Venezuela? E ainda mais assustador, se Maduro realmente tivesse partido, quem tomaria o poder primeiro? Ao amanhecer do terceiro dia de caos, a capital da Venezuela parecia mais uma cidade sitiada do que um estado funcional. Caminhões militares patrulhavam avenidas vazias. A fumaça das barricadas em chamas pairava sobre bairros outrora cheios de vida. A nação inteira prendia a respiração à espera de qualquer sinal. Uma foto, uma mensagem de voz, até mesmo um rumor de que Nicolás Maduro estava vivo. Mas nada aconteceu. Redes internacionais, incluindo Reuters, BBC e DW, confirmaram que agências de inteligência de todo o mundo estavam agora profundamente envolvidas. O Comando Sul do Zeusecoreiwa aumentou o reconhecimento aéreo sobre o norte da Venezuela, enquanto os sistemas de radar colombianos monitoravam os movimentos transfronteiriços. Em Washington, as autoridades reuniram-se à porta fechada, avaliando cenários que iam desde uma extração secreta até um exílio autoimposto. Uma fonte da Casa Branca descreveu o ambiente como tenso, mas cauteloso.
ciente de que um vácuo de poder na Venezuela poderia desencadear um conflito civil em toda a região. Dentro da Venezuela, o aparato de inteligência do Estado tinha se fragmentado. O SEBIN, outrora leal à elite chavista, dividiu-se em células rivais. Alguns agentes permaneceram fiéis ao presidente ausente. Outros coordenaram-se secretamente com a inteligência estrangeira para localizá-lo. Uma fonte sênior de segurança disse à Al Jazeera espanhol que transmissões de rádio interceptadas sugeriam atividade irregular nas áreas rurais ao sul de Caracas, regiões conhecidas por abrigar pistas de pouso escondidas e complexos fortificados usados por funcionários do governo. No final daquela noite, imagens de satélite divulgadas por analistas independentes mostraram um helicóptero a aterrar a cerca de 80 quilômetros a sul da capital, permanecendo em terra por apenas 18 minutos antes de desaparecer do radar. Especialistas apontaram que a rota correspondia à usada por contrabandistas que se dirigiam para a fronteira colombiana, um possível corredor de fuga. No entanto, não houve confirmação. Os números de registro da aeronave foram apagados das bases de dados e a Força Aérea Venezuelana negou qualquer envolvimento. Para muitos observadores, o mistério se aprofundou em vez de se esclarecer. A editoria da DW para a América Latina observou que cada nova pista levanta mais perguntas do que respostas. Maduro estava fugindo por segurança ou alguém estava por trás disso? Rumores circulavam sobre uma unidade de elite dentro do exército, a Guarda de Lealdade Nacional, supostamente encarregada de garantir a segurança física do presidente. Mas relatos agora indicavam que o seu comandante, o coronel Ernesto Lugo, não se apresentava ao serviço há dias. A sua casa estava abandonada. A sua família estava inacessível. Outra peça que faltava num quebra-cabeças cada vez mais assustador. A paralisia econômica logo agravou a crise. Sem liderança, o Banco Central suspendeu as principais transações. O valor da moeda despencou da noite para o dia, à medida que os cidadãos corriam para trocar bolívares por dólares ou ouro. Os comerciantes descreveram-no como o colapso financeiro mais rápido desde os primeiros anos da hiperinflação. No setor petrolífero, a produção da PDVSA, gigante estatal venezuelana de energia, diminuiu drasticamente à medida que os executivos abandonavam os seus cargos. Os petroleiros permaneceram atracados, à espera de ordens que nunca chegaram. Bilhões em exportações foram congelados, a força vital do regime parou de repente de fluir. Os governos estrangeiros se apressaram em se adaptar. Cuba negou publicamente ter oferecido refúgio a Maduro, mas permaneceu suspeitosamente silenciosa depois disso. A Rússia pediu estabilidade e respeito pela soberania, embora a embaixada de Moscou em Caracas tenha aumentado a segurança e limitado todas as aparições públicas. A China evitou comentários diretos, expressando apenas esperança por uma resolução pacífica. Para as potências globais que investiram nas vastas reservas de petróleo da Venezuela, a incerteza era tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Enquanto isso, nas ruas o desespero transformou-se em fúria. Manifestantes entraram em confronto com soldados do lado de fora do Ministério da Defesa. Tiros ecoaram pelo centro de Caracas, enquanto saqueadores pilhavam lojas em busca de comida. As pessoas têm medo do amanhã, disse uma testemunha à BBC News. Ninguém sabe quem controlará o país a seguir, os generais, os americanos ou ninguém. Nos bastidores, equipas de perícia digital estavam ocupadas a rastrear os últimos rastros eletrônicos do líder desaparecido. Uma conta offshore ligada a Maduro revelou uma transferência invulgar de 280 milhões de dólares para um intermediário sediado em Moscovo, cerca de 12 horas antes do seu desaparecimento. Analistas ocidentais interpretaram isto como um sinal de uma fuga premeditada.
No entanto, a Reuters alertou que os dados também poderiam fazer parte de uma armadilha, um desvio intencional por parte de pessoas com informações privilegiadas que procuravam encobrir os seus próprios rastros. À medida que as especulações aumentavam, a questão da sucessão tornou-se urgente. Se Maduro estivesse morto ou capturado, quem poderia unir uma nação fragmentada? Teoricamente, a Constituição colocava o presidente da Assembleia Nacional como o próximo na linha de sucessão, mas sem apoio militar, tal autoridade era insignificante. O poder na Venezuela não muda por meio da lei, muda por meio da força, explicou um especialista regional à DW. No final da noite, imagens não verificadas começaram a circular online, supostamente mostrando um comboio de veículos blindados a deixar o Palácio de Miraflores sob forte escolta. Alguns alegaram que ele transportava documentos secretos. Outros acreditavam que levava altos funcionários que fugiam da capital. Nenhum meio de comunicação confiável confirmou a autenticidade do vídeo, mas em poucas horas ele foi compartilhado milhões de vezes, alimentando a tempestade de incerteza. Em todo o continente, a comunidade internacional se preparou para o impacto. As Nações Unidas convocaram uma sessão de emergência para discutir a deterioração da situação, alertando que uma catástrofe humanitária é iminente. A vizinha Colômbia fortaleceu suas fronteiras, temendo um êxodo em massa de refugiados. O Brasil colocou seu Comando Militar do Norte em alerta. O hemisfério observava esperando ansiosamente por qualquer prova de que Nicolás Maduro ainda estava vivo. E em algum lugar, talvez escondido atrás das densas selvas, ou a bordo de um avião com destino ao exílio, o homem que outrora foi chamado de El Comandante del Pueblo também poderia estar a observar silencioso e invisível e segurando a chave para o caos que envolvia a sua nação. Mas se Maduro realmente escapou, quem o ajudou a desaparecer tão perfeitamente e o que acontecerá se ele decidir voltar? No quarto dia, o caos se espalhou por todos os cantos da vida venezuelana. Caracas, outrora movimentada com trânsito e vendedores ambulantes, agora pulsava com um medo silencioso. Grupos armados vagavam livremente, enquanto a autoridade do Estado se desintegrava. O Palácio Presidencial de Miraflores ficava atrás de barricadas, com as luzes apagadas, guardado por soldados confusos que não sabiam mais a quem obedecer. O ar carregava o silêncio pesado de um regime a ruir sob o seu próprio peso. Os jornalistas estrangeiros que chegaram à capital descreveram o clima como pós-apocalíptico. Os poucos canais de televisão restantes repetiam antigas fitas de propaganda estatal, enquanto as redes sociais preenchiam o vazio com especulações e medo. De acordo com a BBC News e a Reuters, apagões de eletricidade atingiram vários distritos ao redor de Caracas. Naquela manhã, acredita-se que como resultado de sabotagem ou simples negligência, já que os engenheiros do estado abandonaram os seus postos. Os residentes faziam fila em postos de combustível vazios, segurando galões com rostos marcados pelo cansaço. A ausência de liderança tornou-se insuportável. Sem presidente, sem gabinete e sem uma cadeia de comando funcional, a Venezuela tornou-se um fantasma administrativo. Os centros de comando centrais estavam desertos. Os governadores regionais agiam de forma independente. Os militares, divididos por lealdades pessoais, partiram-se em 3 facções rivais: os leais que ainda juravam fidelidade a Maduro, os oficiais nacionalistas que defendiam um golpe interno e um bloco pró-ocidental que procurava discretamente negociações com Washington. Nesta névoa de desordem, as agências de inteligência lutavam para separar a verdade da mentira. De acordo com a Deutsche Welle, mensagens encriptadas interceptadas por analistas ocidentais sugeriam que uma operação especial poderia ter ocorrido na capital na noite do desaparecimento de Maduro.
A operação, que supostamente envolvia unidades de elite venezuelanas, tinha como objetivo remover o presidente por razões de segurança nacional. Nenhuma evidência direta apoiava essa alegação, mas a sua persistência nos círculos diplomáticos adicionou uma reviravolta perigosa a uma situação já volátil. Enquanto isso, sinais de uma conspiração mais profunda começaram a surgir. Investigadores financeiros na Europa relataram a movimentação de centenas de milhões de dólares por meio de contas offshore ligadas a altos funcionários venezuelanos. Essas transferências, executadas poucas horas antes do desaparecimento de Maduro, levantaram suspeitas de que uma fuga coordenada ou traição havia sido planejada com antecedência. Parece menos um desaparecimento e mais uma transação, disse uma fonte de inteligência à Reuters. Cuba, tradicionalmente o aliado mais próximo do regime, manteve sua negação oficial de qualquer envolvimento, mas enviou tropas adicionais ao redor do aeroporto José Martí, em Havana. Uma ação que pouco contribuiu para acalmar as especulações. A mídia russa, citando fontes diplomáticas, sugeriu que Moscou havia perdido a comunicação direta com seus homólogos venezuelanos. Até mesmo a China, geralmente cautelosa, divulgou uma rara declaração instando a moderação e respeito pela soberania, um sinal sutil de que Pequim estava se distanciando do regime em colapso. Na ausência de fatos, a imaginação preencheu o vazio. Alguns venezuelanos acreditavam que Maduro havia fugido disfarçado entre os refugiados, outros que ele estava sendo mantido em cativeiro numa base militar perto de Maracay. Alguns sussurravam que ele havia sido morto, um boato que se espalhou rapidamente, mas permaneceu sem fundamento. Como relatou a Al Jazeera, todos os boatos tinham peso porque o governo havia perdido a credibilidade. No terreno, a situação humanitária piorava a cada hora. Os hospitais, já à beira do colapso, ficaram sem suprimentos básicos. As prateleiras dos supermercados esvaziaram. A escassez de combustível paralisou o transporte, deixando toneladas de alimentos a apodrecer em caminhões que não podiam mais se mover. Grupos humanitários alertaram que 1 milhão de cidadãos poderiam tentar cruzar a fronteira com a Colômbia se a estabilidade não fosse restaurada em poucos dias. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, descreveu a situação como uma potencial crise de refugiados na escala da Síria. As Forças Armadas venezuelanas, outrora a espinha dorsal do regime, estavam a fragmentar-se rapidamente. Pequenas escaramuças eclodiram entre batalhões rivais nas províncias ocidentais. Vídeos circularam online mostrando soldados abaixar a bandeira nacional e a substituí-la por bandeiras regionais, um ato simbólico de desafio que sugeria o início de uma fratura territorial. Não é apenas a queda de um governo, disse um analista militar à DW. É o desmoronamento de um Estado. Em meio a esse caos, Maria Corina Machado renovou seu apelo por uma autoridade interina. Ela apareceu na televisão internacional declarando: "Este é o momento de restaurar a democracia antes que a Venezuela caia em ruína irreversível." Sua mensagem foi transmitida em todo o mundo, mas encontrou resistência em seu país, onde muitos temiam que qualquer tomada de poder pudesse desencadear uma guerra civil. Ainda assim, suas palavras tinham peso moral, talvez o único tipo de autoridade que restava no país. Naquela mesma noite, um relatório confidencial circulou pelos canais diplomáticos sugerindo que o desaparecimento de Maduro poderia ter sido orquestrado pelos seus próprios generais como parte de um acordo secreto. O suposto motivo entregá-lo discretamente em troca do levantamento das sanções internacionais. Embora não verificada a história, ganhou força depois que imagens vazadas apareceram online, mostrando comboios militares se dirigindo para a costa. Os observadores especularam que isso poderia ser parte de uma operação de extração que teria corrido perfeitamente ou catastroficamente mal.
À medida que a noite envolvia Caracas mais uma vez, a imagem outrora temida de Maduro pairava maior do que nunca, não como um líder, mas como um fantasma assombrando a casca vazia do seu próprio império. Se os rumores de traição forem verdadeiros, então a crise da Venezuela não é apenas política, é pessoal. A questão não é mais onde está Maduro, mas quem entre o seu círculo íntimo queria que ele se fosse. No quinto dia, a Venezuela já não parecia um país funcional. As ruas de Caracas tinham se tornado um campo de batalha entre a fome, os rumores e o medo. Tiros ecoavam intermitentemente dos bairros ocidentais, onde grupos rivais de civis armados, alguns leais ao líder desaparecido, outros desesperados por comida, se enfrentavam por suprimentos. No coração da capital, a fumaça subia de veículos em chamas, enquanto as outrora poderosas forças de segurança chavistas se desintegravam diante dos olhos do público. Observadores internacionais descreveram a situação como quase uma falência total do Estado. De acordo com a Reuters, vários ministérios foram saqueados e os seus funcionários fugiram da cidade. No Banco Central, funcionários frenéticos tentavam proteger os cofres enquanto se espalhavam rumores de que soldados estavam a saquear as reservas de ouro. Com o colapso da rede de comunicações, até mesmo os governadores regionais estavam a operar às cegas. A Venezuela, uma das nações mais ricas do mundo em petróleo, estava agora mergulhada na escuridão tanto literal quanto política. O custo humanitário aumentou dramaticamente. As Nações Unidas relataram que mais de 200 mil pessoas começaram a se deslocar para as fronteiras com a Colômbia e o Brasil em 72 horas, levando consigo o pouco que possuíam. O presidente da Colômbia ordenou tropas adicionais para reforçar os postos de controle nas fronteiras, alertando que um êxodo descontrolado poderia desestabilizar a região. Organizações humanitárias descreveram um rio humano de famílias a pé, fugindo de um país que parecia ter perdido a alma. Dentro das Forças Armadas, o ambiente tornou-se tóxico. Generais desconfiavam uns dos outros, coronéis recusavam-se a seguir ordens e jovens oficiais desertaram em massa. Briefings de inteligência, partilhados com a DW, revelaram que alguns comandantes começaram a negociar independentemente com enviados de Washington, oferecendo cooperação em troca de imunidade. Outros juraram lealdade ao movimento de oposição de Maria Corina Machado na esperança de garantir o seu futuro caso surgisse um governo de transição. O que restava da disciplina estava a deteriorar-se a cada hora. Em Fuerte Tiuna, o quartel-general da defesa, o general Vladimir Padrino Lopes, teria convocado uma reunião secreta com oficiais de alto escalão. Testemunhas disseram posteriormente à BBC News que a discussão se concentrou em declarar a lei marcial ou dissolver completamente o governo. A reunião terminou sem uma resolução, os participantes estavam muito divididos e com muito medo. Poucas horas depois, tiros foram disparados fora do complexo e as comunicações foram cortadas. Ninguém pôde confirmar quem havia iniciado o confronto. Enquanto isso, o governo dos Iguanais mantinha um silêncio cauteloso. Autoridades do Departamento de Estado repetiram que a prioridade de Washington é a proteção dos civis e a restauração da democracia. No entanto, a portas fechadas, analistas do Pentágono e da CIA estavam supostamente avaliando cenários para contingências de estabilização. Nenhuma tropa estrangeira havia entrado em solo venezuelano, mas drones de reconhecimento eram agora visíveis nos céus, próximos à costa caribenha, um fato confirmado por rastreadores de voos regionais. Na Europa, a União Europeia convocou uma cimeira de emergência para coordenar os esforços de resposta humanitária. A França e a Espanha propuseram a criação de corredores seguros para refugiados. A Organização dos Estados Americanos, OEA, debateu se deveria invocar a Carta Democrática Interamericana, uma medida diplomática que reconheceria formalmente a presidência venezuelana
como vaga. Pela primeira vez em décadas, a América Latina se uniu em alarme. No terreno, os cidadãos comuns lutavam simplesmente para sobreviver. Sem um sistema bancário funcional, a troca voltou a ser a forma dominante de comércio. Água e medicamentos tornaram-se moeda de troca. Os mercados de rua funcionavam sob a proteção de milícias locais, algumas exigindo pagamento em combustível ou munições. Os incidentes de saques multiplicaram-se. Bairros inteiros funcionavam sob toques de recolher autoimpostos. Um lojista entrevistado pela Al Jazeera disse com voz trêmula: "Não estamos mais vivendo, estamos apenas esperando." À medida que o desespero crescia, o simbolismo da ausência de Maduro tornou-se insuportável. Os seus retratos, outrora obrigatórios em todos os escritórios públicos, foram arrancados, queimados ou vandalizados. Multidões reuniram-se em frente ao Miraflores gritando: "Onde está Maduro?" O canto ecoou pelas praças vazias como uma pergunta que ninguém podia responder. Mesmo entre os seus apoiantes, a constatação começou a assentar: o líder que eles adoravam nunca mais voltaria. Nos bastidores novos, atores políticos começaram a surgir. Uma coligação de políticos da oposição e oficiais desiludidos formou discretamente o que chamaram de Conselho Nacional de Resgate. O plano deles, que vazou para a imprensa, previa um governo provisório apoiado por observadores internacionais e agências humanitárias. No entanto, o sucesso dependia de convencer as unidades militares restantes a desertar uma aposta que poderia restaurar a ordem ou desencadear uma guerra civil. Em meio a esse caos, surgiu uma nova alegação, de acordo com uma fonte da Reuters. Familiarizada com a inteligência regional, um jato particular, que correspondia à descrição da aeronave presidencial de Maduro, havia pousado secretamente no sul da Argélia 3 dias antes. O governo argelino se recusou a comentar, alimentando especulações de que o ditador poderia ter buscado refúgio sob a proteção de um aliado que não extradita. Se fosse verdade, isso significava que o outrora temido homem forte havia escapado do continente. Mas, mesmo essa teoria não conseguiu encerrar o assunto. Para milhões de venezuelanos, não importava mais se Maduro estava vivo, morto ou escondido. O que importava era a sobrevivência, encontrar comida, manter as crianças em segurança e agarrar-se a qualquer fragmento de esperança. A revolução que ele havia prometido dissolveu-se no caos, deixando para trás uma nação destruída e assombrada pelos seus fantasmas. E, no entanto, em meio ao desespero, uma nova realidade perigosa estava a se formar. Com o governo extinto e o exército dividido, a Venezuela havia se tornado um território aberto, um vácuo onde potências externas poderiam intervir e onde senhores da guerra locais poderiam criar seus próprios feudos. O próprio mapa da América do Sul estava a tremer. O mundo permitiria que a Venezuela entrasse em colapso total, ou alguém finalmente interviria antes que a nação se destruísse. À medida que a Venezuela entrava no seu 6º dia sem líder, o colapso da nação atingia um crescendo assustador. Caracas estava em ruínas, semáforos apagados, linhas de comunicação cortadas, escritórios governamentais abandonados. O cheiro de fumo e medo pairava pesadamente sobre a capital, enquanto gangues desertores e cidadãos famintos competiam pelo controle do pouco que restava. Não era mais uma questão de onde Nicolás Maduro estava, mas se o próprio Estado venezuelano poderia sobreviver ao seu desaparecimento. De acordo com a Reuters e a BBC World Service, a situação tinha se deteriorado de forma irremediável. As principais cidades do país, Maracaibo, Valência, Barquisimeto, relataram confrontos armados entre unidades militares rivais. Cada facção reivindicava legitimidade, mas nenhuma detinha o poder real. Os campos petrolíferos do cinturão do Orinoco, outrora a salvação econômica da Venezuela, estavam agora silenciosos. Os engenheiros fugiram. Os oleodutos foram sabotados. As maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo tornaram-se inúteis da noite para o dia.
Internacionalmente, os alarmes soavam. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma sessão de emergência em Nova York. Diplomatas do ZEU, Rússia e China trocaram acusações enquanto agências humanitárias imploravam por intervenção. Estamos a testemunhar a morte de uma nação em tempo real, disse gravemente um funcionário da ONU. A Organização dos Estados Americanos confirmou que a Venezuela havia efetivamente deixado de funcionar como um Estado. A sua constituição era irrelevante, a sua liderança estava ausente e o seu exército estava fragmentado. No meio desta tempestade geopolítica, surgiram novas evidências. Imagens de satélite divulgadas pela Jane's Defense Weekly revelaram tráfego aéreo incomum entre as fronteiras sul da Venezuela e o Mar do Caribe, possivelmente ligado a voos de extração ou evacuações secretas de altos funcionários. Analistas acreditavam que elementos dentro do regime estavam a contrabandear familiares e objetos de valor para fora do país antes do inevitável colapso. Isso, combinado com transferências bancárias confirmadas para contas offshore, pintou um quadro de uma elite a preparar-se para o exílio permanente. Ao cair da noite, os últimos resquícios da autoridade governamental pareciam desintegrar-se. O Supremo Tribunal declarou que não poderia mais operar nas atuais condições nacionais. Na Assembleia Nacional, legisladores da oposição reuniram-se à luz de velas, cercados por guardas armados, para votar por um conselho de liderança interino. A sua declaração foi mais simbólica do que eficaz, mas, para milhões de venezuelanos, foi a primeira luz fraca num abismo escuro. Em todas as Américas, o debate acalorou-se. As potências estrangeiras deveriam intervir militarmente para evitar uma guerra civil. A administração do presidente Donald Trump teria discutido a criação de uma zona de segurança humanitária ao longo da costa venezuelana. A Colômbia e o Brasil sinalizaram um apoio cauteloso. A Rússia denunciou qualquer intervenção como um ato de agressão imperial. As nações caribenhas, temendo uma onda de refugiados, apelaram por ajuda humanitária imediata. Em Caracas, a tragédia humana se aprofundava. Os hospitais funcionavam sem eletricidade, recém-nascidos morriam por falta de oxigênio. Famílias vasculhavam o escuro em busca de comida. Os saques se tornaram mortais quando multidões armadas invadiram armazéns e delegacias de polícia. A outrora orgulhosa Revolução Bolivariana havia entrado em colapso, reduzida à sobrevivência primitiva. E, no entanto, em meio ao horror, a resiliência brilhou. Os cidadãos começaram a organizar pequenas patrulhas comunitárias para proteger os bairros, compartilhando a pouca comida que lhes restava. Os padres abriram as portas das igrejas para abrigar refugiados. Em meio às ruínas, a humanidade persistia teimosamente. Então, quando a sétima noite se aproximava, uma mensagem de áudio arrepiante começou a circular em canais criptografados. A voz de um homem grave, rouca, inconfundivelmente semelhante à de Nicolás Maduro, declarava que ele estava vivo e traído, prometendo voltar e punir aqueles que venderam a revolução. O clipe se espalhou como fogo. Alguns afirmaram que era autêntico, outros descartaram como propaganda gerada por IA. Mas, para uma população presa entre o desespero e o caos, a voz despertou tanto medo quanto esperança. Se Maduro estivesse realmente vivo, isso significava que a luta pelo poder havia apenas começado. Se não, então, a Venezuela estava à beira de uma fragmentação permanente, um estado fantasma moderno, dividido por facções e interesses estrangeiros. Qualquer que fosse a verdade, o desaparecimento de Nicolás Maduro mudou a América Latina para sempre. Revelou como o poder pode ser frágil, como uma ditadura pode se dissolver rapidamente quando o medo é substituído pela confusão. E lembrou ao mundo que nenhuma fortaleza, nenhum bunker e nenhuma propaganda podem esconder um líder das consequências do colapso do seu próprio regime ao seu redor. A Venezuela havia cruzado o ponto sem retorno. E o mundo, observando de longe, se perguntou o que surgiria das cinzas.
O desaparecimento de Nicolás Maduro tornou-se um dos mistérios mais inquietantes da geopolítica moderna. Não apenas um ato de desaparecimento, mas a implosão de um Estado inteiro diante dos olhos do mundo. Enquanto analistas da Reuters, BBC e DW continuam a juntar fragmentos da verdade, uma pergunta ecoa por toda a América Latina. O que acontecerá a seguir? O vácuo de poder em Caracas irá desencadear uma guerra civil. As forças internacionais poderão intervir para estabilizar a região. Ou a Venezuela está destinada a tornar-se um território dividido, governado por generais e gangues em vez de um governo. As respostas podem surgir nos próximos dias ou permanecer enterradas sob camadas de sigilo e medo. Para milhões de venezuelanos, a sobrevivência depende agora da decisão do mundo de agir ou de desviar o olhar. As agências de ajuda humanitária alertam para uma fome e uma migração em massa nunca vistas no hemisfério ocidental há décadas. No entanto, em meio ao caos, a resiliência do povo permanece. Sua vontade de reconstruir é mais forte do que as ruínas deixadas para trás. À medida que acompanhamos esta crise sem precedentes, uma verdade permanece clara. O destino da Venezuela é um teste para a consciência da humanidade. O poder pode desaparecer da noite para o dia, mas a responsabilidade nunca desaparece. Se assistiu até aqui, convidamo-lo a partilhar as suas opiniões abaixo. Acredita que Maduro está vivo ou que já encontrou o seu fim nas sombras? O que acha que será da Venezuela agora que o seu líder desapareceu? Clique em inscrever-se e ative as notificações, porque esta história está longe de terminar. Estaremos aqui acompanhando cada desenvolvimento, cada pista e cada consequência deste momento extraordinário da história.